Eu não quero esse dinheiro roubado. E aí a gente tem tantas coisas que nós vamos poder ter uma autoridade, querido. E tem um detalhe, querido. Eu não deixei de ser amigo do José. O tempo nos afastou crescendo. Porque daí eu tinha o quê? Que tentar levar ele para ser santo. Tentar falar para ele não levar a vida que a sua irmã e o seu irmão já estava levando. Aí começa o quê? O nosso ministério de levadores de boas novas, de evangelho. E tentar falar para essa pessoa: olha, cuidado, porque tem a lei dos homens e tem a lei de Deus. Então nós não podemos se calar diante do inferno, nós não podemos se calar diante de coisas erradas. E essa autoridade que Deus nos dá tem que começar na igreja do lar, em casa. É em casa que nós temos que sempre ter uma autoridade total. Porque ali nós temos a liberdade de falar como nos convém, porque é o nosso lar, é a nossa área, é os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo. E assim vai, querido. E geralmente nós se calamos e nos levamos a esse perigo que Jesus nos alertou, dizendo: olha, queima-se tudo, faz-se tudo, só não se agrada a Deus. E aí se temer, porque ele mata o corpo, mata a alma e lança para o inferno com Bíblia toda, muitas vezes. Porque começa primeiro do corpo e vai daqui para lá. Então, muitas vezes cheio de teologia, cheio de conhecimento, mas não há frutos. Jesus procura frutos. Cadê os frutos? E nós precisamos ter frutos. E nesta noite nós vamos ter frutos de gratidão. Frutos de gratidão a Deus. Porque a irmã Maria teve a visão das irmãs aqui, as irmãs orando de joelho. Amém, glória a Deus. E Deus também me deu hoje algo diferente, que nós precisamos ser gratos a Deus. E como nós vamos ser gratos a Deus? Nós vamos começar ali pela irmã Maria e vai indo até voltar em mim. Você vai ter a sua oportunidade de testemunhar, vai ter a sua oportunidade de louvar, vai ter a sua oportunidade de ler um texto bíblico, vai ter a sua oportunidade de se calar também, porque no silêncio também, Deus ouve, porque Ele é onisciente. Então, uma oportunidade nessa noite de culto de gratidão, através dessas palavras, através da busca de ser santo, daquilo que Deus tem requerido de você, para que nós vamos ter temor, sim, e saber que nós não nos enquadramos, quando Jesus alerta lá em Lucas, para temer a Deus que manda para o inferno. Pelo contrário, nós temos que sim saber que nosso sacrifício e o nosso culto racional desta noite não é em vão. Você não é tolo nem tola, você não saiu da tua casa para ir para o clube, você saiu para adorar a Deus. E quantos louvores nós já tivemos aqui, quantos gestos, quantas adorações. Então tem que haver essa alegria. Eu fico triste, viu, me ver as cadeiras vazias, mas Jesus falou que tiver dois ou três em meu nome eu também estou. Então isso muitas vezes nos dá uma alegria no coração, nos conforta. E do outro lado fica triste, porque nós temos aí tantas coisas acontecendo, tantas tragédias. Nós temos visto aqui, glória a Deus, na quinta-feira nós estamos 12 pessoas. A gente tem tido aqui uma intercessão gostosa de estar adorando a Deus. Não foi gostoso quem teve aqui quinta-feira? Tem sido bênção, a gente orar, a gente está aqui na presença do Senhor. Terça-feira, o culto de terça-feira, culto de ensinamento. Estamos aqui na quarta-feira visitando as oportunidades. Nos passeios nós temos a oportunidade de pregar a palavra, falar do amor de Deus. Então nós estamos encerrando já, queridos, o último domingo de 2017. E o que você tem feito para Deus, para o reino de Deus? Como é que você tem sido a igreja do lar? Você tem sido santo e irrepreensível lá no teu local de trabalho, para que as pessoas possam ver que há algo diferente em você? Você tem sido santo e irrepreensível lá na escola, lá no colégio, lá na faculdade, para que as pessoas possam ver em você a glória de Deus? Porque nós clamamos, nós pedimos a glória de Deus. E eu falei para dizer: você está preparado? Você está preparada? Tem que estar preparado. Que a Bíblia fala que até o próprio Sinai tremeu na presença do Senhor.
E Moisés, o seu rosto brilhou, mas o Senhor deixou bem claro: se me ver, certamente morrerás. Porém, vai atrás da peia que passarei, e verás o que? A minha glória. Então a glória de Deus, que ela está presente, mas eu e você em santidade, irrepreensíveis, que vamos a ela. Porque ai de mim e de você, se ela vir a nós, se o próprio Deus passar aqui, queridos. Eu particularmente tenho misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Fala de mim agora. Não posso falar por você. Posso te alertar, mas eu não posso falar por você. Porque é coisa muito séria quando se trata do poder de Deus. É coisa muito séria quando o Senhor nos sonda e conhece sentimentos, pensamentos. Quando o Senhor sabe lá do seu sentimento real. Quando Ele sabe daquilo que você poderia estar expressando, toda uma gratidão, toda uma alegria para Ele. E muitas vezes por causa do morto você não dá glória a Deus. Muitas vezes por causa do morto você não dá a paz do Senhor. Muitas vezes por causa do morto você deixa de receber tantas bênçãos e se esqueceu que Jesus ressuscita mortos. Mortos espirituais, mortos da carne. Ele é poderoso, poderoso Ele é. E jamais vai mudar. Amém. Então nós buscamos a essência de entristecer o coração de Deus e gostamos de agradar a gente, né? Ou deixamos de adorar a Deus por causa de gente. Olha que coisa triste, coisa terrível. E nós, a Paulo diz assim, né? Olha, bendito Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, tenha nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, quer dizer, através do Filho, aquele que tem a marca, que recebeu a marca, aquele que veio por amor. Então, queridos, nós precisamos realmente, mais uma vez, entender e ser grato, porque Deus já nos deu hoje 29 dias do ano novo. 29 dias. E tantas coisas que já se passou, terrível no ano passado. E quantas coisas estão vindo aí. E feliz é aquele que está em santificação. Feliz é aquele que está com a marca do sangue do Cordeiro. Porque, querido, quando nós estamos aqui, torno a te dizer, por causa de você, querido, que está aqui agora, Deus certamente cuida dos teus, querido. Amém. É uma promessa do próprio Deus. Há uma oportunidade para que, através da nossa santificação, e nós somos irrepreensíveis muitas vezes, em contar até 1 milhão antes de abrir a boca. E nós abençoamos os nossos filhos, os nossos lares. Abençoar o dia. Quanta gente vai amaldiçoar porque é segundo dia. Ah, segunda-feira, que horror. Não, segunda-feira é bênção, porque você tem um local para trabalhar. Quantos daria tudo para ir trabalhar, mas não tem para onde ir, querido? E quantos vão abrir essa boca maldita para reclamar? E para reclamar de um dia, ou de uma chuva, ou de um sol, ou do calor, ou do frio, e se esqueceu que são atributos de Deus, e nós temos que em tudo dar graça. Tudo é graça. Olha quantas coisas que Deus requer de nós nesta noite, para sermos irrepreensíveis na língua, nos pensamentos. E quantos blasfemam quando a chuva cai. Quantos e quantos blasfemam quando não tem chuva, né? Não dá para agradar a todos, não é verdade? E se esqueceram. E nós temos que agradar a Deus. E se esqueceram que é tempo de buscar, é tempo de ser grato a Deus, e você entender que você tem para onde ir trabalhar, entender um pouco dentro da sua condição, você vai ter o dinheiro para pagar suas contas, saber que você tem uma cesta básica, saber que você tem um convênio médico, saber que você não tem nada disso, mas do outro lado você tem um salário que dá para você trazer para casa o arroz e feijão. É tempo de gratidão, de ser grato a Deus. Quando nós vemos 12 milhões, 13 milhões de brasileiros desempregados, e vai chegar a 15 milhões agora até junho, as expectativas estão dizendo. Então a gente vê que é sério. Eu vejo no meu setor de reposição, está parado, não se conserta mais carro, não se pinta mais carro, né, amigo? Pouco, não se conserta, pneu fica careca, que espera estourar. Porque que não há dinheiro no mercado, e as pessoas não estão aquecendo o mercado, não estão comprando, e de outro lado as empresas estão falindo. Então nós precisamos ser gratos a Deus.
E eu gostaria agora, né? A gente vai estar orando agora. Você seja grato a Deus. Testemunhe, cante, né? Porque é bom ouvir vocês também. É bom. A gente tem esse momento de testemunho no culto, mas hoje é diferente. Hoje você não quer testemunho, você ore, né? Se você não tem nada para testemunhar de bênção, você testemunha o dom da vida que Deus te deu. Porque quantos não encerraram esse dia, nem vão encerrar, e nós estamos aqui glorificando a Deus. Então é algo tremendo quando nós podemos estar agradecendo a Deus. Então nós vamos, eu como servo obedeço a Deus. Então Deus colocou no meu coração que hoje seria culto de gratidão a Deus. Nós já tivemos louvores, já tivemos a palavra séria, de alerta, mais uma vez, não adianta. Goste ou não goste, é tempo de busca de santificação, é tempo de sermos alertados, é tempo de nós entendermos aquilo que Deus está requerendo, é tempo de entender que o ano já começou, já estamos em contagem regressiva, quer dizer que nós temos que clamar a Deus para que o ano 2017 para o nosso país seja um ano, né, de limpeza na política, que seja um ano que realmente seja dado a César o que é de César, através de toda uma autoridade, que nós temos que orar para os governantes, orar para que Deus coloque homens e mulheres sérios ali nos governos, porque nós temos visto a grande roubação, a grande enganação do nosso povo, e nós não podemos ficar nesses casos. Nós, como cristãos, como embaixadores, nós representamos o reino de Deus. Nós não podemos se afetados com isso. Pelo contrário, Deus nos dá o melhor sempre. Deus dá o melhor para você, viu, querido? Recebe aí, Deus te dá o melhor. Deus tem te dado o melhor. Porque quando você olhar para trás, misericórdia, querido. Quantos e quantos? Até sexta-feira a chuva estava brava, não estava? Você vê lá na televisão, muro caindo, casas subindo, Deus usando o cachorrinho para salvar a criança, não foi assim? A gente vê o relaxo das autoridades, 5 anos ele tem vazamento, ninguém vai lá.